Aí agora é com vocês, Tereza. Olá, boa tarde. Eu sou Tereza Nogueira, psicopedagoga, trabalho em Imperatriz do Maranhão, tanto na área clínica como numa escola regular de crianças autistas. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre o aluno autista. Né? O tema que eu trouxe foi meu aluno é autista, e agora? Acredito que esse seja um questionamento de vários professores quando recebem uma criança com autismo, dentro de uma realidade de 20 a 25 crianças numa sala de aula, uma criança que aprende diferente, de uma forma mais lenta, com alguns comprometimentos. Então, gera uma ansiedade, gera... Oi, Adolfo, liga aí. Oi, tudo bem? Estou ouvindo. Pode falar, Tereza. Pode continuar? Sim. Então, o ingresso de uma criança na escola é um marco, né? Principalmente para a família, né? Aquela busca da escola, aquela mudança, né? Onde vai colocar aquela criança em um meio coletivo e um meio social. E isso gera muita ansiedade, principalmente nas famílias que têm crianças com autismo. E aí, chega na escola, estamos lá o professor, para receber, inserir, integrar essa criança numa realidade coletiva. Que não é uma tarefa fácil, é difícil, requer desse professor uma dedicação muito grande, requer um esforço maior, um olhar mais amplo e algumas adequações específicas de acordo com a característica de cada criança. Né? Então, assim, para que essa criança se desenvolva bem, vai depender também do grau, do nível, né, do seu transtorno. Tem as crianças com grau mais leve, que essas conseguem o conteúdo dos outros com apenas algumas adequações, né, um ritmo mais lento, mas conseguem o programa de acordo com a série, com a mediação, né, dos professores. Tem outras crianças que já têm um grau bem mais elevado, que serão mais dependentes, que precisarão de cuidadores, né, de auxiliares, que terão uma dependência maior, que precisa de uma assistência maior. O professor pode contribuir com o desenvolvimento dessas crianças em sala de aula. Eu trouxe alguns aspectos, né, algumas características das crianças autistas e como o professor pode fazer. Né? Não é uma receita pronta, nós não temos assim, uma receita, olha, faça isso que vai dar certo, que ele vai desenvolver, que ele vai aprender. Porque vai depender de cada um. Vai depender das habilidades de cada um, das aptidões de cada um, das dificuldades que devem ser trabalhadas em cada um. Porque é bem diversificado, né? Dentro do aspecto do autista, as questões das habilidades. Então, a contribuição do professor é muito importante, é fundamental para o desenvolvimento das aprendizagens escolares de uma criança autista dentro de uma escola regular. Iniciando, né, o professor tem que priorizar por um ambiente favorável para essa criança. Ela precisa de um ambiente acolhedor, de um ambiente tranquilo, de um ambiente que possa motivá-lo a se desenvolver de uma forma calma e tranquila. Que tenha como objetivo trabalhar a autonomia, a independência da criança. Porque, em primeiro, a priori, de trabalhar com uma criança autista na escola, não é as aprendizagens acadêmicas, são as habilidades sociais que vêm primeiro. Porque é uma criança que ela precisa estar junto, ela precisa sentar com os colegas, ela precisa acompanhar os colegas em horários de recreio, do lanche, ela precisa conviver, partilhar, parar para ouvir, né? Ela depois aprender. Então, como diz Cunha, né, ele afirma que as habilidades para a vida social, elas vêm em primeiro lugar. Em primeiro lugar que as aprendizagens escolares. Então, o primeiro passo do professor é trabalhar essas questões sociais da criança. Fazer com que ela fique o mais tempo possível na sala de aula, porque eles têm uma tendência de sair muito, de não ficar muito tempo, passear, às vezes é preciso andar com ela pela escola, dar uma volta, voltar novamente.
Às vezes eles têm muita dificuldade de parar. Então, tem que ser trabalhado primeiro esses momentos para que a criança possa ter um comportamento autorregulado para que possa aprender. Né? Então, eu trouxe aqui algumas questões do que pode fazer o professor interessado. Né? Eu digo interessado porque, assim, primeira coisa, o professor precisa acolher essa criança, ele precisa receber essa criança e se sentir ali atuante no desenvolvimento dela, não só porque é uma obrigação, porque a escola pede, porque é lei que ele esteja incluído na sala, não, mas ele acolher como dele a questão de fazer diferença na vida dessa criança. Então, a primeira coisa é isso, é a aceitação, é o acolhimento. Ele está na minha sala, ele é meu aluno, e ele precisa de mim, e eu vou fazer a diferença na vida dele. Né? Então, nós temos também o conhecimento. O professor não pode trabalhar com uma criança autista se ele não tem nenhum conhecimento do autismo. Não precisa ser um especialista na área, mas ele precisa conhecer um pouco das características de uma criança autista, como é a postura de uma criança autista, como aprende. Então, ele precisa estudar um pouco sobre o autismo para que ele possa até compreender as atitudes, as reações da sua criança. Para a construção do currículo, né, do currículo dessa criança que ele vai trabalhar, ele precisa fazer primeiro uma observação. É preciso que ele observe como está a sua criança, que habilidades ele tem, né, que aptidões ele precisa melhorar. Então, ele vai fazer um registro de observação de todos os aspectos desse aluno para que ele possa intervir aonde é necessário. As habilidades naturais, como eu já falei, né, vêm em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não há que ter uma ansiedade de logo aprender as letras, os números, a ler, a escrever. Entendeu? Ele precisa primeiro ter habilidades sociais, ele precisa conviver no meio coletivo, junto com as outras crianças. Então, o professor tem que ficar muito atento, que é muito importante, né, essa parte social do autista. Por meio dessa convivência, né, da escola, por meio desse currículo adequado, dessas atividades, né, canalizadas para as dificuldades, a partir das potencialidades dessa criança, ele vai conseguir se desenvolver, né, em um ambiente coletivo, ele vai conseguir perceber que as pessoas são importantes, ele vai conviver com os amigos, aprender a partilhar, a dividir, né, a trocar experiências, entendeu? Então, isso é muito importante para uma criança autista, né? A conviver, compartilhar, isso faz parte da formação humana e ele precisa, né, dessas habilidades, até para que ele possa se desenvolver bem na questão da aprendizagem também. Algumas sutilezas, né, que o professor precisa ficar atento, como falar baixo, preciso que fale baixo com ele, fale em tom normal, tom suave, de forma bem clara, bem objetiva, né? Chame a atenção dele o tempo todo, de forma delicada, entendeu? Para ajudar a essa criança a ter confiança no professor. Ele precisa, né, ter atitudes, né, de confiança, de estar ali, de estar junto, de poder ajudar, para que a criança tenha segurança, né, e possa confiar nesse professor e aí poder se desenvolver melhor. Envolver a criança com autismo nos grupos, em todas as atividades, é uma coisa que o professor precisa estar muito atento. Às vezes, ele vai dar muito trabalho, ele não vai ficar parado, ele não vai conseguir fazer atividade, então vamos deixar ele ali no cantinho fazendo uma outra coisa, para não atrapalhar o grupo. Às vezes, é preciso quando há um estado de estresse muito grande. Mas o ideal é que o professor insira essa criança nas atividades de grupo, coloque ele junto nas apresentações, em todos os trabalhos extra-classe, tudo que tiver na escola. A criança autista ela precisa estar no meio, estar inserida com os colegas, não ficar fora de nenhuma atividade. Mesmo que a participação seja mínima, mesmo que não seja de acordo com o esperado, mas o pouco que ele interage é muito bom,
né, o pouco tempo que ele fica naquela atividade em conjunto é benéfico. Então, o professor tem que estar tendo essa sutileza de estar colocando ele junto com os demais o tempo todo, entendeu? Isso ajuda na interação social dessa criança. E ela precisa interagir com os outros, né? E aí nós vemos algumas dificuldades, né, que as crianças autistas têm, né, trazem para a escola, que a escola, o professor, né, tem que trabalhar em cima dessas dificuldades para minimizar, né, para que ela possa conviver bem. Nós iniciamos pela dificuldade de socialização, né? É uma dificuldade bem acentuada na criança autista de se socializar no meio. Então, cabe ao professor, né, promover esse contato, né, promover essa socialização da criança com os demais. Entendeu? Através de quê? Através das brincadeiras, através de jogos, atividades lúdicas, esses momentos extras que tem na sala de aula, fora da sala de aula, com atividade diferenciada, o professor tem o papel de intermediar, né, essa socialização junto com a criança, que é o que vai ajudar verdadeiramente essa criança a estar incluída no ambiente escolar. Né? Então, cabe ao professor fazer esse intercâmbio, né, esse meio tempo, essa mediação, essa socialização o tempo inteiro. Para uma criança com autismo, essa interação ela não acontece de forma natural, por isso que precisa da mediação do professor. Às vezes, até você sair para um lanche, ele pega na mão do coleguinha, no outro dia pega na mão do outro, senta junto com o colega. Então, essas situações bem simples vai fazendo com que ele vá tendo contato com as crianças, com os colegas no dia a dia, e aí ele vai partindo daí, começar a se socializar. Às vezes você vai perceber que lá ele sozinho vai lá e pega na mão do colega na hora de sair para o lanche ou para alguma atividade. Então, o professor tem que estar o tempo todo, né, antenado com essa socialização, fazendo esse trabalho de socialização da criança. Né? Assim, ele vai adquirir novos amigos, ele vai conseguir aquisição de muitos conceitos, ele vai conseguir aprender um pouco sobre as regras, os costumes, trocar experiências, brincar junto. Então, é só tendo essas oportunidades que ele vai se desenvolver. Né? Então, temos também a dificuldade de concentração. Nossa, essa é bem forte, bem acentuada em algumas crianças com autismo. É um déficit de atenção, de concentração muito grande, que impede muito o desempenho das aprendizagens escolares, né? Então, o que o professor pode fazer quanto ao déficit de atenção e de concentração? Chamar o tempo todo essa criança pelo nome, atrair a atenção dele nas atividades, né? É necessário que o professor esteja sempre chamando a atenção dele, trazendo ele para a atividade, sentando ele. É como se a criança, eu costumo dizer que a gente chipa ela, vamos chipar. Toda hora você está ali, né, atraindo a atenção dele, porque ele se dispersa bastante. Então, o professor vai se dirigir à criança, ele chama o nome, ele se abaixa à altura da criança, ele fala ali olho no olho, entendeu? Mostra a tarefa, o que vai ser feito, como vai ser feito, vai contato olho no olho, entendeu? E assim ele pode despertar, né, e trazer essa criança para a atividade. Isso vai ser feito por várias vezes, né? Às vezes o professor, mas eu chamo a atenção, ele vem na mesma hora, ele sai. Mas aí você chama novamente. É um trabalho árduo, né, até ele ir desenvolvendo essa atenção, ele ir ampliando essa concentração. É importante também que o professor procure os interesses da criança. Eles têm alguns interesses restritos. E aí, a partir desses interesses, o professor vai poder trabalhar, porque ele vai aceitar melhor. Né? É muito bom quando a gente vai trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente tem curiosidade, que a gente tem interesse. A criança autista também é assim. Então, o professor tem que ficar atento, o que essa criança gosta, né? O que ele apresenta curiosidade para descobrir, em qual material, em qual brinquedo, o que chama a atenção dessa criança, o que ele gosta. E a partir dali, vai desenvolvendo a mediação e o trabalho. Né? O professor também precisa
né, ter o cuidado de associar todo o aprendizado aos estímulos concretos. Né? Nós sabemos que a criança precisa do concreto, ela precisa ver, ela precisa experienciar, ela precisa tocar. Então, é bom que o professor traga tudo para o concreto. Vai fazer uma atividade com balões, leve os balões de verdade, né? Para que ele pegue, para que ele toque, para que ele conheça. Vai trabalhar lá uma tarefinha com pipoca, leva a pipoca de verdade, mostra ali. Tem o máximo de estímulos concretos que o professor puder levar para a sala de aula, é importante que leve. Né? Nós vemos aqui a questão da linguagem. Né? A linguagem é bem complicada, né? Bem difícil. A comunicação, a interação. Algumas crianças autistas, ela tem uma linguagem, uma fala, às vezes até uma fala bem elaborada, mas desprovida de compreensão. E outros são crianças que quase não falam. Falam palavras soltas, né? Falam pouco, falam baixinho, né? Às vezes não é uma fala suficiente para que haja uma linguagem, uma comunicação. E aí o professor deve entrar, né, saber transitar muito bem nesse universo para poder ajudar, para poder ampliar a comunicação do seu aluno. Né? Às vezes é preciso até que ele use algumas imagens, trocas de figuras, de alguma forma essa criança tem que se comunicar, né? Tem que se comunicar com essa criança. E às vezes usa a comunicação alternativa, né, pelas trocas de figura, que também é muito bom. Né? A rigidez de comportamento, né, do padrão de comportamento das crianças autistas, elas tendem a ser uma dificuldade muito grande para o ensino, né? É muito difícil ele aprender no mesmo ritmo dos outros, né? É bem complicado. Então, qual é a ferramenta que nós, professores, podemos utilizar para trabalhar com as crianças? Uma das ferramentas que a gente utiliza muito, que é bem importante, é a rotina. Né? A rotina é primordial. A sala de aula que tem uma criança autista, ela precisa ter uma rotina definida, bem definida, para que essa criança consiga se colocar dentro da sala e atuar de uma forma mais positiva. Então, às vezes, você pode fazer uma rotina, né, com figuras, com gravuras, de todos os momentos da sala de aula. E você pode também colocar com a própria foto da criança. Você faz a rotina com fotos dela, tira fotos dela em vários momentos, o momento do lanche, o momento da tarefa, o momento da rodinha, de história, o momento do parque, e aí você monta aquele mural bem bonito, com aquela rotina, com as fotos, e a criança vai com certeza responder melhor a essas atividades. Ela vai lá no quadro e vai ver o que é para fazer, que hora é para fazer, e o que vai fazer depois de cada atividade. Então é muito importante o trabalho com a rotina. Eu não estou conseguindo visualizar as perguntas. Não tem ninguém fazendo pergunta? Queria que fizessem pergunta. Eu quero responder vocês. Né? Oi? Tereza, eu vou te mandar um link no Facebook onde está as perguntas ao vivo. Sim. Certo? Tá, okay. Aí, o pessoal que está assistindo pode mandar perguntas para Tereza, ela vai responder. Da mesma forma como o Cristiano respondeu. Pode aí que eu respondo. Eu acho legal, né? O bate-papo, né? A interação fica muito legal. Certo. Então vamos continuando. Então, a aprendizagem acontece pela forma sensorial, né? Pelas vias sensoriais, né? Ou seja, as informações passam para os nossos sentidos, que vão para o nosso cérebro e transformam-se em conhecimento. Com a criança autista, né, isso é um pouco difícil. Então, precisa que o professor, né, estimule bastante as percepções, né, para que essa criança consiga desenvolver essas percepções e possa, né, fazer associações, comparações e interpretações. Então, o segredo é estimular as percepções. Tá? O professor, ele deve observar os seguintes aspectos.
A capacidade sensorial, né, que é essa capacidade de aprender pelas vias sensórias. Na criança autista, há uma extrema sensibilidade, né, ao ambiente exterior. As crianças têm umas percepções bem aguçadas, auditiva, visual, né, às vezes gustativa, às vezes até um cheiro muito forte, né, incomoda um pouco a criança devido à hipersensibilidade, né, das vias sensoriais. Então, o que fazer, né, o professor? Para a sensibilidade auditiva, o professor ele deve ter o cuidado, né, como eu já falei no início, de falar baixo, né, de ter um ambiente calmo, né? Deixa eu entrar aqui no link das perguntas. E, deixa eu ver aqui só um minutinho, pessoal. Estou meio perdida nesse link aqui que a Gabriela mandou. Ah, não consegui achar. Deixa só um minuto, deixa eu encontrar aqui o link para as respostas. Não estou conseguindo ver as respostas, ou as perguntas. Tá no bate-papo do Facebook da gente. Isso, achei aqui. Só um minuto, gente, rapidinho. Tem uma pergunta do Clóvis. E, Lúcia, Lúcia, aqui não travou não, acho que só foi aí mesmo. Achei, obrigada. Certo, o Clóvis está perguntando, né, se as escolas públicas ou privadas estão preparadas para esse desafio, sobretudo os professores, né? Clóvis, hoje em dia, atualmente, as escolas estão se preparando bem melhor. Lógico que eu não posso afirmar que já estão todas preparadas ainda, porque é bem complicado e difícil. Mas o que eu vejo, né, o que eu tenho conhecimento, é que há uma busca muito grande, né, dos professores, né, das escolas. Inclusive, estão colocando psicopedagogos dentro da escola para estar ajudando os professores. Oferecem cursos, formação continuada dentro da própria escola, nos finais de semana, para estudar, né, para buscar adequações que possam beneficiar o aprendizado dessas crianças. Então, eu vejo hoje uma reação muito interessante das escolas, tanto as escolas privadas como as escolas públicas, né, no sentido de incluir verdadeiramente as crianças com autismo. Na rede pública, nós temos as salas de recurso também como suporte, né, para ajudar as crianças. Tem muito material, são disponibilizados materiais. Na rede privada também tem muitas ações. Então, eu fico feliz de saber que hoje, atualmente, as escolas estão se preparando, sim, né, para atender a demanda de crianças, tanto com autismo, como crianças com outras dificuldades, né. As famílias também estão ajudando, contribuindo, é muito importante. A escola sozinha, ela não tem condição de arcar com tudo isso, de fazer tudo sozinha. Então, chega um momento em que precisa da família, e a família está aberta, né, está aceitando mais, acho que está havendo uma aceitação melhor das condições, né, das crianças, como aprendem, e as famílias estão se juntando com as escolas, né, incluindo também os profissionais especializados, porque também há uma necessidade da intervenção profissional para que todos generalizem as ações e essa criança possa se desenvolver, né, de uma maneira bem satisfatória. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu acredito que sim, que está havendo uma preparação para os professores, né? Muito bem, deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Certo? Pronto. O que você acha, que eu tenho a pergunta da Lúcia Paloma, né? O que você acha do uso da tecnologia como ferramenta de auxílio na educação de crianças autistas dentro da escola? Excelente, Lúcia. Eu acho que está na hora, né, da tecnologia nos ajudar, né? E as crianças autistas, eles gostam muito. Eles têm uma habilidade com o computador que é impressionante. Às vezes não escrevem nada no papel, e você dá o computador e ele escreve no computador. Então, é benéfico, é muito bom, e a escola precisa, né, ter esse acesso,
deixar essa criança ter acesso à tecnologia, porque ela vai se desenvolver bem melhor. Né? Até ela escrever, até ela desenvolver essa coordenação, ela já vai estar digitando, ela já vai estar lendo no computador, ela já vai estar acompanhando instruções de jogos, e ela vai se desenvolvendo. Então, é muito bom o uso da tecnologia, é uma ferramenta que ajuda muito o professor em sala de aula. Né? Então, vamos lá. Quanto à acessibilidade, né, auditiva, que nós já falamos, agora nós vamos falar um pouco da tátil. Né? As crianças com autismo, às vezes, eles têm resistência ao toque, né? Pegarem tinta, massa, de modelar, qualquer coisa, qualquer textura, eles têm um pouco de resistência. E através da percepção tátil, a gente se desenvolve muito, né? Então, é preciso que o professor proporcione, né, algumas atividades com brinquedos pedagógicos no desenvolvimento da percepção tátil. A percepção visual, no campo visual, o professor precisa estar o tempo todo conduzindo o olhar dessa criança para as atividades, né? Porque essa condução desse olhar vai fazer com que ele desenvolva o fluxo da atenção. Né? Olha aqui, chama pelo nome, olha a tarefa, olha o que você vai fazer. Traz o olho dele para o que ele vai fazer, para o que ele está fazendo. Ele vai tirar a visão toda hora e você vai despertar e trazer a visão dele para aquele local, para que ele desenvolva essa atenção, essa concentração, esse olhar que está fazendo, que está acontecendo. Vai usar muito recurso visual. A criança autista, ela aprende muito pelo recurso visual, né? As figuras, as gravuras, é muito importante. Então, trabalhar, né, aguçar essa percepção visual. No campo da orientação espacial, as crianças autistas, elas têm um comprometimento nesse campo espacial. Às vezes elas não conseguem olhar, né, de forma global, às vezes fixa, né, a atenção, o olhar em algo ali do seu interesse e perde a visão do todo. Né? Um exemplo bem legal, uma criança, por exemplo, que vocês entendam, ela pode atravessar uma rua sem olhar se vem carro, porque ela está atenta lá a um objeto na sua frente, né? Um objeto menor. Então, ela fixa o olhar para um objeto menor e perde a visão ampla do espaço. Então, ela precisa ser trabalhada. O que fazer? Né? O que o professor pode fazer? Criar várias atividades, né, dentro da sala de aula, no pátio da escola, nos corredores, atividades em que essa criança ela é colocada no espaço e ela tenha que se movimentar naquele espaço, se encontrar com vários colegas, com várias atividades, com vários percursos, tudo que você puder colocar, e ela vai ter que se situar nesse espaço para ir aprendendo, né? Tirar da sala de aula. Às vezes o professor, não, ele vai correr muito, ele não vai ter controle, então vamos deixar na sala. Não, ele precisa trabalhar com o espaço, ele precisa ir para a quadra, ele precisa ir para o pátio, ele precisa correr, jogar bola, brincar de bola, né? Para que ele possa se locomover no espaço. Essas atividades de percurso é muito legal. Onde ele, ora vai subir, ora ele vai descer, ele vai fazer o contorno, ele vai fazer a volta, ele vai no caminho reto, depois ele vai dobrar. Então, são atividades em que a criança vai se locomovendo no espaço e ela vai adquirindo essa noção espacial, né? Essa orientação espacial. Ele vai conseguir, né, se colocar bem, tá? Nós vemos também a capacidade de simbolizar, né? É uma capacidade que as crianças precisam desenvolver, né? Eles não conseguem simbolizar, que a gente chama às vezes o faz de conta. O faz de conta para eles é muito complicado, é muito difícil. Eles não veem função nos objetos, entendeu? Eles têm uma visão muito literal, né? Não manuseiam os objetos adequadamente, às vezes eles nem sabem como funciona, para que aquilo, então eles usam da forma deles. E aí cabe ao professor, né, promover atividade que estimule a imaginação. Ele precisa desenvolver a criatividade, a imaginação. Então, assim, ele não consegue simbolizar, então, que atividades eu posso proporcionar para essa criança que vai ajudá-lo nesse campo, né, na simbologia das coisas. As brincadeiras, a fase de brincadeiras é muito importante,
Porque na brincadeira, a criança, ela vivencia situações que são da vida real, né? Até o brincar de casinha, brincar de carrinho, brincar fazendo simulações, né? É muito importante para que a criança vá desenvolvendo essa socialização, ou essa simbolização, simbolizar. Eles têm um pensamento muito literal, então nós precisamos ajudar, nós precisamos explicar para eles, né, e orientar nas brincadeiras para que ele possa, né, ver essa função das coisas, de como realmente acontece. A subjetividade também é algo que é bem difícil, né? Eles compreender sentimentos, compreender emoções, né? Para eles não é fácil. A gente tem que ensinar, né? Tem que ensinar eles a entender esses sentimentos, tem que explicar essas emoções, esses sentimentos. É muito bom o professor trabalhar com os rostinhos, né? Aqueles rostinhos de emoções, o triste, por que está triste? Como que é o triste? O alegre, o feliz, o zangado, o nervoso, e explicar para as crianças, né, essas expressões, trabalhar muito com ele, porque eles não têm esse entendimento da subjetividade. Ele precisa, né, de ajuda, porque isso é muito complexo para eles, né? Há uma dificuldade muito grande de reconhecer o afeto. Tem algumas crianças que você pede permissão, né, para tocar, para pegar na mão, para abraçar, e às vezes eles não gostam, né? Ah, ele não gosta de abraçar, não chega perto. Não. Se ele não gosta, nós vamos ensiná-lo a gostar. Nós precisamos quebrar isso. Então vamos aos poucos, pega na mãozinha, né, toca no dedo. Claro que você não vai chegar, de repente, querer que seu aluno chegue, dê bom dia, dê um abraço e um beijo. Não, mas aos poucos ele vai conseguindo. Tem outras crianças que são mais carinhosas, que abraçam mais. Mas é importante, né, que a gente faça com que ele reconheça o afeto, né, o amor, né? Por quê? Essa falta de reconhecimento de expressões e de sentimento, e de reconhecer o afeto no outro, faz com que eles se isolem, né? Eles ficam mais isoladinhos. E a gente não pode permitir esse isolamento, né? Então, nós vamos trabalhar para que ele consiga, né, se relacionar bem com essa área, esse campo dos sentimentos, né, e da afetividade com os colegas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tecnologia, muito bem. Obrigado. Convido você para colaborar no ambiente de aprendizagem do Cangueiro na rede. Ah, muito bem, obrigado, Clóvis. Né? Aqui a Lúcia, né, me perguntando, há uma discussão muito grande sobre o uso da tecnologia, né, como foi ela de educar a criança. Alguns acreditam que ela pode criar, por vezes, um bloqueio. Já outros, como eu olho mais pelo lado positivo, né? Tem que ter um meio termo. Claro que você não vai deixar uma criança autista ficar o dia inteiro só no computador, só com a tecnologia. Né? Tem que ser mediado, né? Tem que ter um certo controle, porque o interesse vai ser muito grande, vai acabar mesmo ele ficando só com os computadores, só querendo o computador. Né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. É preciso que haja um equilíbrio. Então, aqui a Lúcia continua falando, né? Meu filho usa o celular e computador. São uma das poucas coisas que consegue chamar a atenção dele. Né? Qual a sua opinião a respeito disso? Pois é, Lúcia, porque é criativo, porque ele gosta. Então, você vai, a partir daí, desse interesse pela tecnologia, trabalhando com ele. Eu acho que é interessante a criança usar, sim, os jogos, tá aí o Kangame com vários aplicativos muito interessantes que vão ajudar. Só que você tem que redirecionar ele também para outras atividades, né? Tem que despertar o desejo dele para um passeio, para uma brincadeira na areia, para atividades com pessoas, com colegas. Então, é tudo um trabalho muito árduo, como a gente chama, é um trabalho de formiguinha. Você vai dividindo, fazendo uma rotina, organizando o dia a dia da criança, com o uso, o horário do uso da tecnologia, e inserindo também no dia a dia outras coisas, outras atividades, outras brincadeiras, andar de bicicleta, passear na praça. Você tem que investir muito
nessa área da interação, das brincadeiras, né? Para que ele consiga usar, né, as duas coisas, tanto a tecnologia como as outras atividades também. Todas são importantes, né? O que fazer, né, nas crianças, né, das emoções? Além de representar muitas emoções e sentimentos, explicar, né, o professor pode proporcionar atividades que seja identificado, como interpretado, né, o contexto emocional, como interpretar esse contexto, o que está acontecendo, explicar o que está acontecendo naquela brincadeira, olha, aqui a mãe, a filha, olha o que está sentindo, olha que ficou triste. Então, fazer todo esse trabalho explicativo, né, e os comandos diretos, simples, né. A criança com autismo, ela precisa de uma linguagem clara, ela precisa que o professor, que os familiares, que as pessoas falem com ela de uma forma clara e objetiva. Porque, lembra lá da subjetividade? Eles não conseguem, né, entender algumas metáforas da gente, não conseguem. É como o professor, por exemplo, está lá na sala de aula e a porta está aberta e o professor, olha a porta aberta. Né? Uma criança autista, ela não vai entender que por trás dessa fala há um pedido para fechar a porta. Não vai. Então, para essa criança, você vai falar, feche a porta, né? Porque aí ela vai entender. É a mesma coisa que você olha para uma criança típica, você faz assim, né? A criança sabe que esse franzido na sua testa está dizendo para ela que ela está fazendo alguma coisa errada. Isso serve como alguma advertência. A criança autista, se você fizer assim para ela vai fazer assim para você. Ela não vai entender. Então, por isso que o professor precisa ter uma forma clara de falar, objetiva de falar, porque ele tem dificuldade de entender, né? As frases precisam ser objetivas, claras. Dentro da linguagem, né, a comunicação social, ela demanda abstração e codificação, né? E ela se torna literal para a criança autista, né, desprovida de símbolo no universo autista. Então, por isso, tem que ter muito cuidado com o que vai falar para a criança, com os comandos, como você vai direcionar esses comandos para a criança, né? Há uma estagnação do desenvolvimento dessa linguagem. Né? E a falta de simbolização, né, dos objetos e tudo. Então, por conta de tudo isso, há um desenvolvimento de expressões, não há um desenvolvimento de expressões mais elaboradas. Então, prejudica a construção de novos significados para a criança. Então, é muito importante a questão da linguagem, né, das crianças. O professor, ele tem que ficar muito atento. E o que ele pode fazer? Né? Em relação ao autista, a primeira coisa é o afeto. Né? Tudo que for trabalhado com uma criança autista, ela precisa vir afeto primeiro, uma afetividade, não só a afetividade do carinho, do abraçar, do beijar, né? Claro que isso é muito gostoso e é muito bom, as crianças gostam e eles precisam desenvolver esse contato. Mas eu falo na afetividade do cuidar do desenvolvimento da criança, a afetividade do estar ali, né, ajudando, ampliando as habilidades de desenvolvimento dessa criança. Entendeu? Então, ele precisa, né, dentro dessa afetividade, fazer algumas ações. Não são tão difíceis, né? Olhar sempre para ele, né, que o professor pode fazer. Vai falar alguma coisa, vai orientar, vai dar uma instrução, baixa, fica de olho no olho com ele, né? Você abaixa um pouco, rente a ele, e fale olhando no olho. Esse contato é muito importante. Tem algumas pessoas, né, que falam, ai, não olha para ele não, porque ele não gosta que olhe no olho. Autista não olha no olho. Sim, mas a gente precisa ensiná-los a olhar no olho, porque isso vai atrair a atenção. Então, pode olhar no olho, sim, né? Pode falar com ele, olhando para ele, às vezes segura o queixinho, olha aqui, ó, ele vai falando, deixa ele olhar no seu olho, que a cada vez que você for falar, você vai ver que logo, logo, ele vai estar olhando para você, sem você precisar atrair esse olhar. Então, isso é o papel do professor. Falar de maneira suave, né, como nós já conversamos, sem pressa, claramente, apontar, dizer o nome das coisas, falar o nome dele, falar o nome dos colegas, nome dos sentimentos, nomear tudo, para que ele possa ir aprendendo.
expressar verbalmente, né, o que deseja, a necessidade, o que precisa. Nas atividades, né, o professor pode chamá-lo pelo nome e comunicar o que vai ser feito, né? Explicar para ele o que vai ser feito, sempre cativando a sua atenção, né? Que é um pouco de cuidado. Ah, Tereza, mas é tanta criança, como a gente vai conduzir esse momento? As crianças típicas, elas recebem um comando, uma instrução de uma atividade e elas vão fazendo. Então, enquanto isso, a criança autista, você vai lá junto, individualmente, e vai fazendo com ela, até que ela possa ir adquirindo autonomia, porque esse é o nosso objetivo, né? Que ele vá ganhando autonomia nas atividades, para ir fazendo e realizando, né? Então, é importante que o professor não valorize algumas reações, né, de birras, de estresse, de choro, que vão acontecer, né? A criança autista, ela tem uns estresse, né, umas birras, uns gritos, um choro, que torna, às vezes, o momento em sala de aula bem complicado, né? O professor, ele não pode valorizar isso, ele tem que redirecionar a atenção dessa criança para outra atividade, tá? E também chegar lá, né, querer que a criança pare com aquela birra, dando aquela bronca, falou, não vai adiantar muito, ele vai estressar mais ainda. Então, é redirecionar a atenção dele para uma outra atividade. Não pode valorizar a birra, até porque ela precisa ser sanada antes que vire uma situação de histeria e fique de uma forma incontrolável. Entendeu? Então, no menor sinal de birra, de estresse, de choro, opa, vamos atuar ali, vamos direcionar para outra atividade, vamos oferecer uma outra coisa, vamos dar uma volta. Às vezes é preciso até sair daquele ambiente onde desencadeou aquele momento de estresse, dar uma volta no pátio da escola e buscar alguma coisa com a professora auxiliar. Aí, quando retorna, já está mais calmo. Então, não pode deixar a birra, o estresse, virar uma histeria na sala de aula, porque vai ter muito grito, muito choro, e vai atrapalhar toda a rotina, né? Então, atividades lúdicas são excelentes nesses momentos, né? Sempre tem que ter ali o professor uma carta na manga. Costumo dizer que o professor, ele é cheio de cartas na manga, né? Os plano B. Aconteceu, opa, pega aqui, tem aqui uma atividade bem legal, tem ali algo já do interesse. É importante que a criança autista tenha a sua caixinha na sala de aula, né? Uma caixa identificada com seu nome, tudo bonitinho, com várias coisas que é do interesse dele, para nesses momentos o professor utilizar e acalmar, tá? Então, toda atitude que é prejudicial, né, ela merece investigação. A criança estressou, gritou, chorou, você canalizou, direcionou para um outro momento, mas vamos investigar, né, o porquê. Às vezes é bem difícil a gente entender por que a criança estressou tanto, por que está gritando, por que está chorando, será que está com dor, está sentindo alguma coisa? Às vezes é irritação por motivos bem simples, um brinquedo que queria, ou um barulho, ou uma atitude assim de um colega, coisas bem pequenas, né? Por isso que merecem investigação. É preciso descobrir os motivos que desencadeiam essas situações de choro. Então, o que desencadeia isso? É o barulho? Então, vamos ver que se é o barulho, vamos diminuir o barulho. A mudança da rotina, hoje teve que mudar a rotina, aconteceu algo, né, inesperado, ou por isso estressou. Então, vamos lá, agir aqui, foi a mudança da rotina, entendeu? O excesso de estímulos, né, as incertezas, ansiedade, alguma frustração com o colega. Então, é muito bom que o professor fique atento e conheça a sua criança e saiba, né, o porquê das birras, o que desencadeou aquele comportamento que é prejudicial naquele momento. E aí ele passa aí tentando evitar. Lógico que dentro de uma sala de aula vai ter momentos em que não tem como controlar. Um momento de muito barulho, um momento de um conflito, né, e aí a criança pode entrar num nível de estresse muito grande. E nesse momento pode sair um pouco da sala, redirecionar ele para outro momento, leva no parquinho, até acalmar e volta novamente para a sala de aula. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Isso. Deixa eu ver aqui.
Qual a sua opinião a respeito disso, né? Já falei, a questão da tecnologia, né? Do equilíbrio, né? Entre usar, né? Meu filho usa celular, computador, muito bem. Isso. Então é isso, Lúcia. É ir redirecionando, né? Fazendo o uso dos dois momentos. Falando um pouco na cognição, né? Obviamente, né? As crianças com autismo, elas têm algumas limitações, né, nos processos cognitivos. Em razão da dificuldade de interação, de linguagem, né, de comunicação. Então, o que o professor pode fazer? Há uns comprometimentos, né, na área cognitiva, nas funções cognitivas, por conta da falta dessa interação, dessa linguagem, né, dessa comunicação. Então, diversos autistas, né, eles se mostram capazes de desempenhos excepcionais em algumas áreas, né? Não temos isso? Aquilo que a gente costuma chamar de ilhas de aptidões em um mar de dificuldades. Então, nós precisamos, né, ficar atento para ver qual é a área que essa criança tem essas aptidões, porque às vezes eles podem se desenvolver muito, né, apresentar habilidades excelentes na música, no desenho, né, na pintura, no cálculo, até em exercícios motores bem difíceis. Então, existe algumas habilidades que elas são muito bem elaboradas e bem feitas pela criança autista. E aí, essas aptidões, elas servem, né, de propulsoras. O professor vai usar essas aptidões como propulsoras de novas habilidades, de novas, né, adquirir novas habilidades a partir dessas que ele vem mostrando. Exercícios que explorem, né, as suas particularidades, peculiaridades, revelam possibilidades novas de aprendizado. Então, o professor precisa estar atento a oferecer atividades, né, dentro dessas peculiaridades do aluno, né, se é na música, vamos fazer atividade com música, e a partir da atividade com música, eu posso ir inserindo outras habilidades que eu quero que ele desenvolva. Os desenhos, né, o cálculo, enfim. Usar as potencialidades da criança como propulsora de novas aquisições, né, de novas habilidades. A hiperatividade também é algo que precisa de muita atenção, né? Ela ocorre, né, em diferentes tipos de crianças, ocasionando várias dificuldades dentro do contexto escolar, né? Criança muito inquieta, não para, corre de um lado, corre para o outro, não ouve, não estar atento a nada que o professor diz, fala ou mostra, né? Muitas vezes atrapalha muito o ambiente, o professor fica meio perdido, né? Existem alguns casos de comorbidades, é preciso que a família esteja atenta, né? Os profissionais especializados, né? Indicação para esses profissionais, para ver se há alguma comorbidade, né, com esse autista, se tem TDAH junto, se há uma ansiedade, se há necessidade, às vezes, de uma medicação, às vezes é preciso a criança tomar uma medicação para parar, né, para poder aprender. Então, né, essa hiperatividade, ela precisa ser vista, ela precisa ser analisada, né, para ver até que ponto essa criança não vai precisar de uma intervenção medicamentosa para poder ajudar. E o que o professor vai fazer? Primeiro, ele tem que estipular, né, atividades curtas. Não tem como preparar uma atividade longa para uma criança autista que ainda tem esse perfil hiperativo. Então, os tempos têm que ser por etapas. As tarefas são feitas por etapas. Etapas mais curtas, né, para que não estresse, né, para que não perca a concentração. Então, você vai, nem que você faça em períodos, né, faz um período, há um descanso, um distrator, depois um outro período, outro descanso, outro distrator, né, até que ela vá ampliando, né, esse comportamento, essa concentração, e ficando mais quieta e demorando mais tempo na atividade. Então, é importante que sejam tarefas curtas, com tempos e distratores entre um e outro, para a criança não cansar. Mesmo que seja necessário, né, a repetição de diversas vezes do mesmo exercício, mesmo assim o professor tem que ter o cuidado de não enfadar a criança, né, de não cansar, de não deixar ela enfadada, como dizem as pessoas mais velhas, né.
Então tem que ter esse cuidado de estar tendo esses tempos, né, para que ele consiga fazer. E esse tempo vai ampliando, né? Às vezes, durante uma atividade, eu tenho 2 tempos, depois eu vou ter um tempo só, depois eu faço no tempo previsto, né, sem precisar nenhuma parada. Então, isso vai aos poucos, né? Você vai desenvolvendo à medida que a criança vai aumentando a concentração dela. Né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aqui a Lúcia de novo. Aconteceu um fato bastante complicado comigo, onde meu filho foi mordido na escola. Eu ainda não sabia que ele poderia ter autismo. Foi bastante complicado para ele querer voltar a entrar na sala de aula. Até hoje ele ainda fica um pouco recuado. Como agir em situações como essa? Lúcia, isso é comum acontecer, né? As crianças têm fases, né, que são mordidas na escola. As crianças típicas, elas esquecem no outro dia, torna a ficar amiguinha. A criança autista é mais complicado, né? Ele vai associar aquele lugar, aquela sala, aquela criança com a dor que ele sentiu, né? Com aquela mordida. Já houve casos de criança que ficam com trauma, né? Não pode ver aquele colega, que na hora que vê o colega já fica com medo, fica ansioso. E aí tem que trabalhar a família e a escola junto, né? Até essa criança ir voltando ao normal, até com o colega que mordeu. Porque quando ele chega na escola, ele já vai associar aqui, mordeu, doeu, vai morder de novo. Então, o que a gente aconselha aos professores? Né? De estar colocando aquela criança que mordeu para fazer uma conquista, né? Conquistar, estar próximo, sempre com alguém junto. Às vezes eles vão ter medo, não vai querer, vai chorar, não vai querer perto do coleguinha, mas o professor vai, olha, o colega trouxe esse aqui para você, o colega mandou esse brinquedo para você. Está sempre usando o nome do coleguinha que mordeu de uma forma contrária, como um amiguinho. Olha, foi o seu amigo que trouxe. Nós já conseguimos alguns progressos bem interessantes agir dessa maneira, com criança que foi mordida, que não queria mais ir para a escola, não queria mais ir para a sala e não queria mais ficar perto do coleguinha que mordeu. Foi feito todo um trabalho de conquista, aos poucos, claro que não vai logo de primeira querer, ele já pediu desculpa, fica junto, senta com ele. Não é bem assim, é bem lentamente, até que ele possa sentir seguro de estar perto daquele colega e saber que ele não vai morder mais, né? Então, é complicado, conversa com a professora, vai na escola, conversa com a mãe do outro coleguinha, para, né, às vezes, até um encontro em outro local, na casa, olha, vamos fazer um piquenique, traz o coleguinha aqui, porque ele precisa restaurar essa amizade, ele precisa, né, esquecer que foi mordido pelo colega, o colega que mordeu agora fez algo bom, né, e ele vai conseguir, aos poucos, ficar próximo desse colega. Mas é bem complicado, e o professor tem que ficar muito atento, né, as crianças menorzinhas que ainda mordem, então tem que proteger um pouco, né, proteger ambos, né, então sempre atenta para que não aconteça, porque não é legal que a criança autista, ela sinta dor na escola, ela seja machucada, porque às vezes eles têm essa resistência, né, de voltar, mas depois passa com o trabalho, né, eles vai voltar ao normal de novo. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as estereotipias, né, que também causam, né, inibem, né, o desenvolvimento do comportamento motor. Então, o professor ele precisa agir, né, são características bem visíveis do autismo, né, que são os movimentos repetitivos, e o controle desses movimentos, dessas estereotipias, é uma tarefa muito delicada. Requer muito cuidado, muita observação. Né? Elas inibem o comportamento motor, como eu já disse, mas às vezes é uma forma da criança também se expressar quando está alegre, quando está feliz, quando está triste. Né? Então, são movimentos que são impulsos, né? Sem resposta a diversos estímulos. Então, o que o professor deve fazer? Ela pode ser um movimento, né, mecanismo de expressão, como eu disse, às vezes a criança está muito ansiosa, ela tem aquele movimento, ela está muito feliz, ela tem aquele mesmo movimento, ela está muito triste, ela tem aquele mesmo movimento. Então, ela precisa amadurecer nesses movimentos, né, mudar, né, fazer movimentos mais funcionais, condizentes com o contexto. Né, e o professor tem que trabalhar, né,
o controle, né, com muito cuidado, né? Muita sensibilidade, tem que ter muita sensibilidade nesse momento, porque não é só para, ele vai parar, às vezes ele fica andando na sala, várias vezes, dá 15 voltas ali, você segura ele, para, na hora que solta ele vai de novo, então ele precisa ser redirecionado para outras coisas, ele precisa aprender outros movimentos, como os movimentos das músicas, os gestos dos bichinhos, dos animais, como fazem, que ele vai amadurecendo nessa questão e vai diminuindo os movimentos estereotipados, trocando por outros movimentos, né, com mais sentidos. É primordial inibir os movimentos estereotipados, né, substituindo, né, por movimentos adequados, que produzirão progressos, né, nas áreas cognitivas e motoras. E aí vamos lá, vamos trabalhar esse corpo, vamos trabalhar com as músicas infantis são maravilhosas para todas as áreas, para todos os aspectos, brincar de roda, com aqueles gestos, com aqueles movimentos que as músicas pedem, que ele vai associando o que está falando na música e o que ele está fazendo, é muito bom. Tá? A psicomotricidade, né, que é a motricidade, que é a ação, que é o resultado do sistema nervoso sobre a nossa musculatura, né, como resposta ao estímulo, ela também é bem comprometida. As crianças autistas têm um comprometimento muito grande na área psicomotora. Tá? Havendo prejuízo na coordenação, tanto a coordenação motora fina, como às vezes a coordenação motora ampla, né, a visomotora, a fala, a manutenção do equilíbrio do corpo, entendeu? A lateralidade. Então, a lateralidade, que é a nossa dominância, ela vem trazer dificuldade na leitura e na escrita. Por isso a criança tem que ser muito trabalhada nessa questão da psicomotricidade. Né? E o que fazer? O que o professor pode fazer para ajudar no aspecto psicomotor da criança autista? Materiais pedagógicos, estão vendo que os materiais pedagógicos eles estão em tudo, em todas, né? É muito importante, tem muito material maravilhoso, né? Uma riqueza de materiais pedagógicos que a gente tem muito grande. E o professor pode usar e abusar desses materiais, né? Os que estimulam raciocínio, movimento, são excelentes, né, no aperfeiçoamento motor fino, né? Atividades lúdicas de educação física são excelentes para a parte ampla, né? A criança autista, ela tem que participar da educação física, ela precisa estar na quadra, né? Ela precisa aprender a jogar futebol, brincar com os colegas, correr, saltar sobre obstáculos. Então, essa motricidade ampla, a quadra, as atividades físicas vão ajudar bastante. E na motora fina, atividades de punção, enfiagem, costura, colagem, recorte, são muitas, é uma infinidade de atividades que vão ajudar a criança a desenvolver, né, a motricidade fina para depois de desenvolver a escrita. Tá? Então, assim, não tem como a criança desenvolver um traçado refinado da escrita, com movimentos refinados, se ela não sabe nem rasgar um papel, se ela não sabe amassar uma bolinha, se ela não tem movimentos, né, nos pequenos músculos da mão. Então, vai ser muito sofrido tentar fazer uma criança traçar letras sem ela ter trabalhado primeiro essa coordenação. Então, é importante que o professor proporcione várias atividades, enfiar contas, bolinhas no cadastro, macarrão, a família em casa pode também fazer, vamos separar os grãozinhos de um copinho para o outro, separa o arroz, o feijão do milho, separa com um pegador de roupa, trabalha com pegador de roupa, o tônus muscular do dedo, às vezes você põe o lápis na mão, o lápis cai, eles não querem segurar, ou não segura, não tem tônus, não tem interesse de fazer, porque é difícil. Então, tem que trabalhar esse movimento com massinha, massa de modelar caseira, como se fosse fazer bolo ali, apertando. As mães em casa podem ajudar muito na psicomotricidade fina com essas atividades. Vamos fazer biscoito. Além de ser uma atividade prazerosa, além da criança estar ali interagindo, né, com a família, falando, trabalhando a linguagem, vamos fazer um bolo, né? É um momento muito gostoso, muito legal, que você vai estar trabalhando essa motricidade, de apertar a massa, agora enfia os dedinhos na massa, agora faz a bolinha, agora aperta com os dedinhos, movimento de pinça. Então, há uma infinidade de materiais, de recursos, de atividades para trabalhar a motricidade fina, até que essa criança esteja preparada para o traçado, para a escrita. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta.
Ah, tá. Não, então vamos voltar. Isso. E aí chegamos também à socialização, né? A criança também tem muita dificuldade de socializar, né? É uma interação muito lenta com a criança autista, né? Eles têm dificuldade da convivência social, de estar ali junto, da linguagem, a fala, a interação, né? Então, a capacidade imaginativa, então tudo isso atrapalha na socialização. E o que o professor pode fazer nesse momento? Para melhorar, né, a convivência social da criança, né, na sala de aula. Essa criança jamais poderá ser privada de interação, como eu já falei no início. É colocá-lo em todos os momentos, em todas as atividades, né, em todas as apresentações, atividade extra-classe, na classe, com colega, de grupo, de duplo, de dois, com a turma, na filinha, no lanche, então, em todos os momentos essa criança precisa estar interagindo, o professor precisa estar mediando essa interação o tempo todo, né? Nunca pode ser diminuído, sempre é aumentado, é ampliado o tempo de interação da criança com seus colegas, né? Poderá descobrir, assim, as regras sociais, né, o que pode, o que não pode, né, a cordialidade com os colegas, a amizade, companheirismo e tantas outras coisas que aprendemos na convivência, né, com os colegas. Então, por isso, o remédio para a socialização é socializar, é colocar junto, é integrar o tempo todo. Ah, eu não vou levar para determinado lugar porque ele vai dar trabalho. Não, tem que levar, porque ele vai aprender, ele precisa aprender a interagir nos lugares, então tem que levar, tem que inserir ele em tudo, né, para melhorar essa socialização. E aqui nós já estamos quase concluindo, né, nosso tempo já está quase esgotando, mas eu queria falar do afeto, né, finalizar, né, nossa conversa, nosso bate-papo com o afeto, né, que é uma grande dificuldade das crianças autistas, né, reconhecer sentimento de afeto, às vezes nem, até com a própria família, até dos pais, né, eles têm uma dificuldade de reconhecer, né, as expressões afetivas, sociais, gestuais, é de difícil compreensão para ele, né. Então, o que fazer nesses momentos, né? A gente aprende melhor quando a gente ama, não é isso? Então, assim é com as crianças, né? Nós vamos ter que trabalhar muito essa afetividade, porque a carga afetiva, ela é fundamental para a superação das dificuldades. A criança precisa se sentir amada, ela precisa se sentir querida, cuidada, né? Segura, acolhida. Então, esse que eu deixei para o final, que é o afeto, para mim ele tem que ser primordial, entendeu? Tudo que você vai fazer com uma criança, não só com autista, com qualquer criança, né? É com muito afeto, é com muito amor, é com muita paciência, né? Na escola é muito difícil, os pais às vezes ficam meio ansiosos, né? Ficam meio preocupados, mas o professor tem uma carga muito grande também, o professor sofre, né? Também por quê? Porque ele quer dar conta, quer conseguir, e às vezes é um pouco difícil. Então, as doses de amor, de afeto, tem que ser muito grandes, né? Porque tudo que a gente faz é com amor. Então, tem que cativar esse aluno, né? Tem que contagiar essa criança de muito amor, né? E até a gente fica apaixonada por eles, né? Há um cuidar, há uma vontade de fazer melhorar, né? Então, esse é recíproco, o amor que a gente coloca com eles colocam pra gente, e fica assim uma situação muito gostosa, que acaba disfarçando um pouco a dificuldade, o trabalho, né? Porque cansa, porque é um esforço muito grande, tanto da família como da escola, né? Mas o afeto, ele está aqui para isso, para inundar a sala de aula, para a gente ter uma relação muito boa, tanto com essa criança como com essa família, né? Então vamos ver se tem mais alguma pergunta, para a gente já finalizar, que eu acho que já estou passando do horário. Tá tão interessante que eu nem percebendo, né, que passamos um pouquinho do horário, mas nem se preocupe, Tereza, pode finalizar da sua forma aí. Isso, mas eu já estou finalizando, né? Eu queria deixar, né, aqui registrado, né, essa parte final, que é desse amor, né, com todos os pais, todos os professores, né, que recebam criança autista, que acolham primeiro, né, que amem primeiro, e depois façam as adequações necessárias,
tudo que é necessário. Porque o desenvolvimento é lento, o desenvolvimento às vezes é um pouco imperceptível, mas quando você vai olhar mesmo ali nos registros, você vai ver que a criança cresce muito, que ela aprende sim, que ela pode muito bem conviver com as crianças de ensino regular, que dá certo, que é um trabalho difícil, mas tem progressos e tem sucesso. É isso eu digo por experiência própria, porque eu trabalho em escola. Eu tenho o privilégio de trabalhar com crianças autistas, tanto na clínica, de forma individual, como na escola, de forma coletiva. Eu trabalho em uma escola que é uma escola muito aberta à inclusão. Então, nós temos 8 crianças autistas, desde a pré-escola ao ensino fundamental. Então, para mim, isso é um privilégio muito grande. E a gente percebe o crescimento e vê o crescimento. Então, aos pais, né, que tem as crianças ainda no início escolar, que está dando muito trabalho, às vezes as mães ficam um pouco desesperadas. Eu digo, tenha calma, tudo vai acontecer, né? Tudo a seu tempo, ele vai desenvolver, tudo vai passar, e ele vai conviver bem e vai fluir na aprendizagem, vai aprender, né? Vai crescer. Então, eu quero agradecer, né, a todas as pessoas, né, que participaram, que perguntaram. Para mim é um momento muito feliz, eu fiquei muito feliz. Quero agradecer ao pessoal da Tangame pela a iniciativa, acho um trabalho lindo, né? Fico muito feliz, para mim foi muito bom, né? Obrigada a todos, né? E acho que só, né? Não tem mais pergunta, ninguém quer perguntar mais nada. Eu acho que deu, eu espero ter contribuído um pouquinho, né? Porque a gente nunca sabe tudo, a gente vai aprendendo, eu estou aprendendo também, né, com as crianças e com os professores, com os pais. Então, assim, a vida é um aprendizado. Então, queria dizer muito obrigada a todos, para mim foi um prazer. Tá bom? Obrigada, Canguele, por confiar em mim, né, me convidar para a primeira conferência. Isso aí, Teresa. Nós que agradecemos sua presença, gostamos muito de poder ouvir um pouco sobre o que você sabe, né? Um pouco não, né? Muito, um bocado. E acho que o pessoal também gostou muito e vai ser bastante proveitoso ter esse conteúdo disponível, né? Depois que terminar a conferência, estará no YouTube para ter acesso. Para mim é um prazer. Muito obrigado, Teresa. Bom final de semana a todos. Para você também. Para sair é só clicar no